Olá! Os Maias talvez seja a obra mais importante do escritor português Eça de Queiroz. Aqui no canal eu já falei de outros livros seus, como A Ilustre Casa de Ramírez, O Primo Basílio e A Relíquia, que é um dos romances de Eça que eu mais gosto e que, como eu contei em outro vídeo, influenciou fortemente o Evangelho segundo Jesus Cristo de José Saramago. Eu sempre digo, leia a Relíquia e em seguida leia o Evangelho, que você vai perceber muita semelhança, muita influência. Eu vou deixar os links dos vídeos na descrição e eu recomendo também que você assista a todos os vídeos de um escritor quando eu posto um vídeo novo dele. Mesmo que você já tenha assistido, que é para você ir formando um painel do autor e poder realmente dizer que conhece a sua obra. Então, não é aleatório, tá, gente? Existe um percurso que eu faço aqui no canal para que você vá conhecendo uma determinada obra ou um determinado escritor, tá? Você vai encontrar os Maias nas mais variadas edições. Eu tenho em 2 volumes, nessa coleção minha, que é muito antiga, ela é de 1945, eu fui reler agora para fazer o vídeo, ela está precisando passar até por uma recauchutagem. Essa é uma edição comemorativa dos 100 anos de nascimento do escritor, que é muito legal você ter a obra completa, mas você encontra os Maias em edição de bolso, que é bem mais barato, e até mesmo para baixar da internet, já que é uma obra que está em domínio público, né? Então, toda obra que está em domínio público, você não está fazendo nenhum mal nem ao escritor, nem à família, se você não comprar o livro, se você baixar. A edição original, claro, é de 1888, século XIX. Os Maias da nossa história eram os membros de uma das famílias mais ricas de Portugal. A história começa com Afonso da Maia, um homem nobre, admirado por todos pelos seus valores, sua honestidade, seu caráter, e o Afonso, ele vê seu filho, seu único filho, Pedro, se casar com uma mulher que ele não aprovava muito, chamada Maria Monforte. Esse casamento, como o avô temia, termina em tragédia. A Maria foge com um estrangeiro, um italiano, e ela tem 2 filhos, ela leva a filha com ela e deixa o menino para o pai. Então, o desesperado, o marido, o Pedro, que sempre foi um homem frágil, sensível, ele se suicida, ele tira a própria vida e aí deixa então seu filho mais novo, ainda muito pequeno, chamado Carlos da Maia, para ser criado pelo avô. Então, esse menino, ao mesmo tempo, perde a mãe e o pai. O Carlos passa então a ser a razão da existência do seu avô Afonso. Ele cresce saudável na fazenda da família chamada Santa Olávia. E ele, claro, com muito dinheiro, com um avô bem intencionado, ele se torna um homem culto, rico, sofisticado. Ele vai fazer medicina em Coimbra. Quando ele se forma, ele vai fazer uma longa viagem de aprimoramento cultural, o que era algo muito comum para os jovens endinheirados daquela época, né, antes de começar a trabalhar. E na volta, ele não quer morar na fazenda, ele decide morar em Lisboa, no casarão da família, conhecido como o Ramalhete. Tenho que te explicar que o casarão levava esse nome em virtude de possuir um painel de azulejos com um grande ramalhete de girassóis pintado. Claro, quando o neto comunica que quer morar em Lisboa, o avô, para ficar perto do neto,
também deixa a fazenda e retorna a Lisboa. E aí, nesse momento, então, o autor, o Eça de Queiroz, situa isso em 1875, tá? Então, essa é a época que é situada a história, quando Carlos já se formou em medicina. Carlos chega a Lisboa todo animado, ele monta um luxuoso consultório para receber os pacientes e monta até um laboratório, porque ele pretende fazer muitas pesquisas. Apesar de ser inteligente e de ter muitos projetos, o Carlos ele sofre de um mal muito comum a herdeiros ricos: a falta de vontade real de trabalhar. Eu sempre digo que boleto a pagar é sempre um bom incentivo para trabalhar. Então o que ele faz? Ele gasta seu tempo em festas, em jantares, em pequenos casos amorosos, representando a elite de Portugal, que, segundo o narrador, tinha muito estudo, mas pouca ação. O Carlos leva então essa vida de lazer, cercado por amigos intelectuais, mas especialmente seu melhor amigo, que é o João da Ega. Carlos e João da Ega, ou Ega, como ele era chamado, estavam sempre cercados de pessoas que os admiravam, né, pela inteligência, pela cultura, pela riqueza, mas também pessoas que os invejavam, como o Dalmaso Salcede, um homem intrigueiro e completamente fútil, não tinha valor nenhum esse personagem. Algo que chama a nossa atenção é como a história, gente, é recheada de casos extraconjugais, parecendo comum naquela época, né, ali final do século XIX, a rapazes solteiros como Carlos ou Ega terem relacionamentos com mulheres casadas. É muito relacionamento extraconjugal que essas mulheres têm. O próprio narrador critica essa prática no trecho em que ele diz, abre aspas: para que servia então o grande movimento naturalista do século? Se o vício se perpetua, é porque a sociedade indulgente e romanesca lhe dava nomes que o embelezavam, que o idealizavam. O que ele está falando? Ele está falando das relações extraconjugais. Continua. Que escrúpulo pode ter uma mulher em beijocar um terceiro entre os lençóis conjugais, se o mundo chama a isso sentimentalmente um romance e os poetas o cantam em estrofes de ouro, fecha aspas. Então ele está falando sobre esses casos extraconjugais. Perceba que a crítica não é apenas aos casos extraconjugais que ele vai chamar de vício que se perpetua, mas é também a antiga literatura da época, né, que o Eça de Queiroz está rompendo, né, que era o romantismo, que chamava esses casos como qualquer caso de amor, né, de forma sentimental, de romance, e que ainda enobrecia em versos. Então ele está bravo acho que ele está mais bravo com a literatura do que com as traições, tá? Essa crítica ao romantismo também aparece na forma irônica, logo no subtítulo do livro, que ele diz, chama Os Maias, Episódios da Vida Romântica. Então, o Eça, ele usa esse termo romântica para criticar esse romantismo exagerado que ele considerava uma doença da sociedade, né? Para o Eça, as pessoas viviam de sonhos, de emoções baratas, ao invés de olhar para a realidade com objetividade
e ciência. Então, isso era próprio do romantismo, né? As pessoas estavam sempre ali meio que voando. A vida para o rico Carlos segue assim, bastante tranquila e farta, né? Mas tudo muda quando ele conhece uma mulher chamada Maria Eduarda. Ela é uma mulher belíssima, quando ele vê ele fica deslumbrado, é uma mulher elegante que acaba de chegar a Lisboa, acompanhada do rico marido brasileiro e de sua filha, uma linda menina. Vou abrir aspas aqui, um parênteses aqui para dizer que isso é muito comum se falar de Brasil e de brasileiro em romances portugueses e vice-versa, tá? Claro que eu não vou contar o resto da história, o que acontece com essa mulher linda chamada Maria Eduarda, para que você não deixe de ler Os Maias. Mas eu chamo a sua atenção como a narrativa do Eça de Queiroz, apesar de ter mais de um século, é uma narrativa fácil, prazerosa de ler. Algumas pessoas reclamam que o romance tem algumas barrigas. E se você me segue aqui no canal, você sabe que eu já falei várias vezes que barrigas, gente, são muito normais em romances longos. Os grandes escritores fazem barrigas, tá? Então, releve, tá? E principalmente no caso dos Maias, em que o escritor, o Eça, ele está preocupado em passar um quadro realista da sociedade portuguesa da época. Então ele vai realmente entrar em detalhes para que a gente se situe nesse século XIX em Lisboa. Claro, isso é muito importante. A literatura realista, ela estava se impondo no mundo todo. E tanto o Eça em Portugal, quanto o Machado de Assis no Brasil, eles eram contemporâneos, eles abraçaram a corrente realista ou naturalista, tá? As barrigas, elas não são motivos para você não ler Os Maias, tá? Eu considero Os Maias um romance excelente. Eu acho que junto com A Relíquia, são as duas obras do Eça que eu mais gosto. Os personagens de Os Maias, eles representam diferentes fatias da sociedade portuguesa daquela época. E isso é uma construção muito interessante. Então, o avô, o Afonso da Maia, ele representa o Portugal antigo, o Portugal honrado, digno, trabalhador, que morre junto com as tradições, tá? Então o avô é Portugal. Carlos da Maia representa a nova geração portuguesa, intelectualizada, mas sem vontade própria. É uma geração representante do diletantismo, que, para quem não sabe, são aquelas pessoas que se interessam por várias áreas como ciência, artes, literatura, política, mas apenas por puro prazer ou como passatempo, sem nunca se aprofundar ou levar nada a sério. Então, é o Carlos, né, que começa um monte de projetos, se preocupa com a mobília, em fazer um consultório luxuoso, um laboratório, mas não termina nenhum projeto. Então, a velha geração, a nova geração de Portugal. O personagem do amigo João da Ega, ele quem é? Ele é o alter ego do autor. Ele é um crítico sarcástico e serve para apontar os defeitos de todos e da sociedade ao seu redor. Eu chamo a sua atenção para a semelhança de Ega e Eça, né? Que são nomes bastante próximos, né? Ega e Eça. Então, o Ega é o alter ego do escritor. E por fim, um quarto personagem que também é interessante é o tal do Damaso Salcede, ou Damaso Salcede, quem diz, tem pessoas que acentuam a primeira, outras não, que representa o novo rico
fútil, que se preocupa apenas com as aparências. Esse personagem fala toda hora que tal coisa é chique, não sei o que é chique, ele quer tudo que seja ultra chique. O romance também criticava abertamente a monarquia, que só vai terminar em 1910 em Portugal, 10 anos depois da morte do Eça de Queiroz. Há um trecho em que Ega, o personagem Ega, argumenta que Portugal está em uma decadência tão profunda que as instituições, incluindo a monarquia, tornaram-se inúteis e puramente decorativas. Então, como eu disse antes, você imagina que é o Eça falando, né? Não apenas o personagem Ega. E o que o Ega diz? Ega diz que Portugal não precisa de reformas, precisa sim de uma invasão estrangeira. O que nos falta, ele está dizendo, né? O que nos falta é um desastre, uma grande humilhação nacional que nos obrigue a acordar dessa modorra. Gente, fecha aspas. Embora o tom seja de exagero, a crítica central é que o regime monárquico da época era composto por políticos medíocres, uma nobreza de fachada que não se preocupava com o progresso real do país. Então ele é bastante ácido, o Eça de Queiroz, através do Ega, a monarquia, a criticar a monarquia. Ele dizia que era um país completamente estagnado, tá? Bom, eu gosto bastante do simbolismo que aparece em torno da propriedade da Casa da Família em Lisboa, chamada o Ramalhete. E por que eu gosto? Porque essa propriedade, ela funciona praticamente como uma personagem. Então, no início, ela é descrita como sombria, porque ela está lá abandonada. Depois, ela é reformada. Ela brilha durante o auge da estadia do Carlos ali em Lisboa. E, no fim, ela volta a ser um lugar abandonado e cheio de pó. Então, a casa, ela reflete a própria trajetória da família Maia. Então, eu gosto bastante. Isso a gente vê bastante também em literatura, mas é sempre um recurso muito interessante. Também acho bacana demais, né? Porque os maias contam duas histórias. O grande caso de amor do Carlos Maia, com todos os ingredientes de uma boa tragédia romântica, todos os exageros presentes e comuns ao romantismo, mas ao mesmo tempo o Eça nos conta a história de Portugal, aí não mais romântica, mas realista, mostrando os problemas de uma sociedade que não abraça o trabalho e o progresso. Então são duas histórias que ele vai mostrando ao mesmo tempo, tá? Então, e não só duas histórias, mas uma bem romântica e a outra bem realista. Há, claro, principalmente no final, um pessimismo, um fatalismo, uma reflexão melancólica sobre o fracasso de uma geração, que é a geração do Carlos, que teve todas as oportunidades, mas não conseguiu construir nada de relevante. Então isso é muito triste, né? Mas era ali como o Eça enxergava. Enfim, se você gosta de Eça de Queiroz, quer conhecer um pouco mais sobre a sua obra e sobre Portugal, Os Maias é uma leitura imperdível, né? Eu aprendi muito sobre Portugal lendo a obra inteira dos Maias e, claro, de José Saramago, que é minha outra grande paixão. Para conhecer minhas crônicas, acesse meu site www.miriambevilacqua.com.br. Eu publico crônicas todas as terças-feiras e, se possível, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu ainda vou falar bastante de Eça de Queiroz.
E claro, para ajudar um canal que é de literatura num país que lê tão pouco. Até o próximo post.